Mas, Daniel, vamos lá. Piriri, tá todo mundo, acho que todo mundo que tá assistindo aqui tá um pouco situado, pelo menos, de acordo com as especulações. Se você abre o Instagram, o TikTok, ou seja, qualquer mídia que você consuma, você é bombardeado de novas informações. Mas o que eu queria saber é, Daniel estudou o caso para falar um pouco com a gente, o que existe, vamos falar primeiro do contexto fático jurídico americano. O que existe lá nos Estados Unidos hoje que a gente pode considerar como alguma coisa concreta em relação ao judiciário ou, eventualmente, para caracterizar um ato criminoso, dispensando todas essas especulações que existem ao redor dessa figura, como o Rodrigo trouxe aqui, uma figura controversa que já fez uma série de coisas no universo fonográfico americano. Bom, gente, vamos lá. Né? Pega essa bomba aí, Dani. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar aqui de novo, no Manda para o Jurídico, com essas pessoas incríveis. Obrigado, cara. E sempre bom ter a oportunidade de desmistificar alguns temas. Perfeito. Né? Então, eu digo isso até porque eu acho que, antes de enfrentar a tua pergunta, tem uma coisa que eu acho que é um preâmbulo que é fundamental. Assim. Quando a gente fala de caso criminal, principalmente caso que tem muita exploração midiática, já tive a oportunidade de conversar com vocês brevemente sobre isso em outras ocasiões, a gente sabe que tem muito folclore no entorno das coisas que acontecem. Sim. E muitas vezes tem muitos comentários levianos sobre os temas, e é um cuidado que a gente tem que ter. E, acima de tudo, vou falar isso até por conta da tua fala, tá, Rodrigo? Tem uma coisa muito comum que é a gente confundir, e isso é uma confusão que muitas das pessoas fazem, um direito penal do fato, que é o que a gente tem hoje, né, com o direito penal do autor. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Quando a gente está num Estado democrático, uma pessoa pode ser julgada pelo que ela faz, não por quem ela é. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando analisar um caso para não para não criar uma cortina de fumaça em torno de uma pessoa, fazendo uma análise da personalidade dela, de algum evento passado, alguma fofoca. Perfeito. Principalmente quando a gente está falando de uma pessoa pública que naturalmente vai estar envolvida em uma série de questões, para uma pessoa que está mais exposta mediaticamente, e querer, a partir disso, trazer algum tipo de conclusão. Evidente, num processo criminal, tem algumas questões sobre antecedentes, sobre histórico criminal, sobre personalidade, que, inclusive, no direito brasileiro, em algumas posições, vão ser importantes para determinado tipo de análise. Tá? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma relação causal. Né? Essa pessoa tem um perfil, então, por isso, tem uma probabilidade disso aqui que está sendo reportado ser verdadeiro. Não, muito cuidado com isso. Né? Uma pessoa é responsável pelo que ela faz, e isso se verifica com base em prova. Dito isso, respondendo um pouco da tua pergunta, Nath, o que a gente tem hoje, naturalmente, a gente está falando de fatos que têm possível relevância penal e, por essência, esses fatos, eles, via de regra, são investigados, processados em sigilo. Então, algumas informações acabam sendo veiculadas, a gente tem acesso a um documento ou outro, mas, certamente, o que se tem acesso é uma parcela muito pequena de tudo que há. Hoje, por exemplo, se for consultado o site do DOJ, é possível encontrar lá um trecho do indictment do P. Diddy, que traz algumas informações sobre o que seria a acusação atual dele. Tá? E o que é esse indictment? Né? O direito norte-americano ele é bem diferente do brasileiro, principalmente nos aspectos... Aliás, principalmente não. Também nos aspectos processuais. Tá? Aqui no Brasil, por exemplo, para um caso ser julgado por um júri, ele tem que ser um caso que envolva um crime doloso contra a vida. Né? Nos Estados Unidos, não. É um pouco diferente. Esse caso, que envolve algumas infrações que são infrações graves, ele, em tese, seria de competência do júri, do grande júri nos Estados Unidos. E o indictment é uma fase inicial em que esse grande júri ele é convocado e ele faz uma espécie de prelibação da acusação para ver se tem viabilidade daquele caso seguir em frente. O que isso significa? Que a gente ainda está numa fase muito incipiente. Tá? São mencionados alguns crimes, tá? Como um crime, por exemplo, de conspiração, que é um crime associativo, né? Que é você basicamente se reunir para praticar alguns atos que são considerados ou não criminosos. A gente pode depois falar um pouco mais sobre o que seria isso no direito brasileiro, quais seriam os possíveis paralelos. Tá? Tem menção a uma possível extorsão, tem menção a uma possível... que seria uma exploração sexual. Então, tem menção a alguns crimes. Só que aqui, mais um ponto que eu também acho relevante. A gente está numa fase incipiente.
né? E quando, por exemplo, se a gente fosse entrar numa análise do direito brasileiro, vocês veriam que só, por exemplo, crimes contra a dignidade sexual, contra a liberdade individual, há diversos. Então, entender com detalhes quais são as condutas que eventualmente foram praticadas, isso vai fazer toda a diferença entre você estar diante de um crime e de outro crime. Então, por enquanto, o que a gente pode fazer o retrato dos fatos é esse, são mencionados esses crimes, mas é um caso que ainda está numa fase inicial de apuração. E vejam só, ainda não foi, por exemplo, produzida prova defensiva, não houve um contraditório. Então, o que se tem, por enquanto, é uma acusação. E eu tenho uma pergunta e um pedido. Primeiro, explica para todo mundo o que é DOJ. Segundo, se ao longo... A minha dúvida é, inclusive se você puder responder tanto no direito norte-americano quanto no brasileiro, se ao longo dessas investigações são descobertos novos crimes, eles vão ser todos julgados juntos ou você gera um novo processo? Instaura, como no Brasil seria instaurar um novo inquérito, né, digamos assim. Sim, vamos lá. O DOJ é o Departamento de Justiça norte-americano, tá? E quando são identificados outros fatos, eles podem eventualmente ser incorporados no mesmo processo ou podem dar ensejo a outros casos, tá? Isso vai depender do caso exatamente. No direito brasileiro, por exemplo, sendo bem pragmático, existe a possibilidade de você apresentar uma acusação e aqui, para a gente, os crimes que estão sendo tratados, a princípio, não seriam crimes, pelo menos a princípio, que teriam competência do tribunal do júri. Então, o processo ele iria tramitar com um juiz singular, tá? Que iria analisar o caso. Qual o trâmite? É oferecida uma denúncia, é feita uma defesa, tem uma fase instrutória de produção de provas e, em dado momento, o juiz analisa tudo e profere uma sentença, julgando a pessoa culpada ou inocente. Isso aqui, de forma bem simplória, qual seria essa tramitação processual. Tá? Porque todo advogado sabe que o caminho, muitas vezes, é muito mais complexo. O caminho é tortuoso, o caminho é tortuoso. Volta, dá uma cambalhota, nada é tão simples. Tá? Mas, quando é apresentada uma denúncia, essa denúncia é recebida, em tese, você começa ali o processo, você tem uma estabilização do objeto do processo. Né? E isso é fácil de entender. Imagina, determinada pessoa é acusada por um fato, você apresenta uma defesa inicial. Nessa defesa inicial, você tem a incumbência de indicar quais provas você quer produzir para se defender. Né? Então, imagina, se a acusação ela é alterada no curso do processo, você indicou provas para se defender de uma acusação, não da outra. Então, você cria um problema processual. Então, é possível que haja alterações, por exemplo, com relação ao crime que está sendo imputado? Em algumas situações específicas, sim, mas muitas vezes isso vai provocar que haja, por exemplo, uma reabertura da possibilidade de instrução do caso, de produção de novas provas, para que haja oportunidade da pessoa efetivamente se defender de forma plena com relação à acusação que está sendo atribuída a ela.